O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós chegamos agora ao tempo do Advento, terminamos um ano e começamos um novo ano litúrgico. E a liturgia da igreja vem trazendo para nós os finais do tempo, a segunda vinda de Jesus, mas o Advento nos leva a nos preparar para o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus em nossas vidas. Talvez hoje você esteja precisando renascer mais uma vez, talvez nós estejamos precisando renascer mais uma vez da água e do Espírito. Da água fomos batizados, mas renovar o Espírito Santo que há em cada um de nós é necessário sempre, constantemente. A liturgia vem falando para nós, claramente aqui Jesus nos adverte, para que nós fiquemos atentos, para que nossos corações não se endureçam com a gula, com a embriaguez ou com as preocupações exageradas. E nós costumamos tomar assim um susto nessas palavras, e há uma tendência de nós comentarmos somente essas palavras e nós não percebermos que Jesus se dá todinho por nós. Ele se dá todinho por mim, por você. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que eu me perca. Mas nós ficamos muito, muito preocupados com a nossa salvação. E a nossa salvação a gente não consegue por méritos próprios. A nossa salvação é um dom de Deus para nós. Nós vimos na carta, nessa sexta-feira, a carta de São Paulo apóstolo aos Romanos, que o Senhor falava através do apóstolo, que todo aquele que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Mas ele também dizia, mas como reconhecer que Jesus é o Senhor, se eu nunca ouvi falar dele? Mas como ouvir falar dele, se não tem quem pregue, se não houver quem pregue? Mas como pregar, se não for enviado? E isso
é uma obrigação nossa de todo batizado, chamado a ser profeta, sacerdote e rei, pregar o Evangelho e disseminar o Evangelho pelo mundo. Disseminar com nossas atitudes, nossos gestos. E é isso que o Senhor nos adverte hoje, porque nós tomamos conhecimento do Evangelho, e todos os homens tomarão conhecimento do Evangelho, ouviremos o Evangelho, mas alguns de nós não vai escutar o Evangelho, e já rejeitaram o Evangelho, e por isso não estão nem aqui, nem participando de igreja alguma. Ouviram o Evangelho, mas não querem o Evangelho. A salvação é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus para nós homens. E você pode me dizer, diácono, como sendo um dom de Deus, Deus escolheu alguns para dar esse dom e a outros não? Não é isso que você já deve ter escutado de alguns inteligentes, mas que não buscam sabedoria? Deve ter sido isso que você já escutou. Deus não faz distinção de povo algum. O anúncio é para todos os homens, todas as nações. Porém, alguns não vão querer escutar Jesus. Ter Jesus como Senhor de sua vida. Certa vez Jesus chegou aos discípulos e falou para eles, se bem que não eram os discípulos que perguntavam, mas aqueles que o escutavam naquele momento, por que me chamas de Senhor, se não fazes o que eu mando? É preciso seguir o Evangelho. Sim, é necessário seguir o Evangelho, mas nós temos que aceitar a boa nova que nos é anunciada, a salvação, a vida eterna, que é dada para nós. E nós nos preocupamos com o que vamos comer, com o que nós vamos beber, e não nos preocupamos com o que o irmão vai comer, o que o irmão vai beber. E às vezes a gente se preocupa também com o que o irmão vai comer, mas não dá a ele o necessário. Porque não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E foi ontem, eu ouvi um testemunho de um outro diácono falando, que um grupo de jovens na paróquia dele se reuniu para levar alimento para as pessoas da rua, e chegaram no primeiro necessitado de rua com aquele seu alimento, e entregou a ele, entregando a ele, se despediram dele e foram saindo. Ele segurou o último pela camisa e disse, é só isso? Vocês não vão fazer oração comigo? Nós não podemos agir como uma filantropia. É caridade. É caridade. E a caridade requer o amor de Deus, requer o anúncio do Evangelho. Não só da boa obra, mas também do anúncio que dá salvação. E nós devemos nos lembrar disso. Mas quantos de nós tem vergonha de anunciar o Evangelho? Sendo batizado, chamado, quantas vezes você teve vergonha de fazer uma oração? Nós tivemos vergonha de fazer oração na frente de outras pessoas. E às vezes essas outras pessoas estavam aguardando a sua oração, aguardando a minha oração. Mas a gente se preocupa muito com as coisas desse mundo. A gente ouve esse Evangelho dizendo que as forças do céu serão abaladas. Eu estou meio amarrado aqui por causa da câmera.
Estou querendo me movimentar mais. A câmera não acompanha. As forças do céu serão abaladas. Abalada o sol, a lua, a terra. Imagina você, um grande tremor, a terra tremer embaixo de você, e você não conseguir ficar de pé. Como que você vai ver? Como que você vai viver? Como que você vai estar naquele momento cheio de medo? Imagina você, as ondas do mar, as enormes ondas vindo. O Evangelho fala que homens irão desmaiar, mas talvez é do seu lado. A terra já estremeceu para alguém. Talvez no seu coração a terra já tenha estremecido com a perda de alguém querido. Um filho novo que você não aceitou, que partiu tão cedo. Um marido, uma esposa. Talvez uma notícia de uma doença terminal dentro da sua família, ou até mesmo contigo, não sei, tenha tirado o seu pé, você tenha caído. É preciso que nós fiquemos de pé nesses momentos. E o Senhor quer nos deixar de pé nesse momento. Eu trouxe aqui para ser lido o Evangelho que foi proclamado, o Evangelho não, desculpe, a carta de Apocalipse 22, de 1 a 7, que é a leitura de ontem. Vi então um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então o que está sentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que eu renovo todas as coisas. Nós somos o povo de Deus, a igreja de Deus, e nos preocupamos muito. Você acordou bem hoje? Acordou bem? Ou acordou já meio mal-humorado hoje? Talvez a maioria aqui tenha acordado mal-humorado, preocupado com alguma coisa. Talvez preocupado até com o próprio pecado, com medo da caminhada. Não sei como você acordou hoje. Talvez tenha havido próximo de você um barulho, um funk tocado pela iniquidade, com orgias e perturbado sua noite, que tem acontecido muito em nossa terra, Niterói e São Gonçalo, e você tenha acordado já sem humor, sem esperança. Talvez você mesmo caminhando na igreja esteja ficando longe de Deus, não tem alegria para viver essa caminhada e para anunciar a boa nova às outras pessoas. Hoje, Deus nos dá essa palavra: levanta, põe-te de pé. A promessa de um novo céu, uma nova terra, é para nós que ouvimos a palavra de Deus e aceitamos essa palavra.
Talvez você esteja triste contigo mesmo, por causa que você não merece, não encontra merecimento algum em você, mas esse é um erro nosso, uma heresia pelagianismo do início da igreja, que alguns achavam que era por mérito próprio que alcançariam a salvação. Jesus fala ao seu discípulo, quando pergunta, e como o homem pode salvar-se? E Jesus responde a ele, o homem não pode salvar, só Deus pode salvar o homem. Só Deus. E nós confiamos que os nossos pecados, eu tomo a decisão e não vou mais pecar. Talvez por isso você compareça 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes ao sacerdote confessando o mesmo pecado. Porque você está confiando nas suas forças. E nós não temos forças. Nós estamos confiando no homem. Maldito o homem que confia no outro homem. E você confia em você mesmo, tomar decisão. Mas eu tenho um livre-arbítrio, eu posso tomar minha decisão e parar. Você tem um livre-arbítrio, sim, mas se tornou escravo do pecado. E quem tem a chave para te livrar da prisão do pecado é Deus. É preciso que você reconheça que Ele é o Senhor de todas as coisas e que Ele nos dá a libertação. É preciso que nós falemos francamente para Ele, Senhor, não tenho força, e minha decisão não é o suficiente, Senhor. Por isso Paulo fala, quero fazer o bem, mas faço o mal que não quero fazer. E você querendo fazer o bem, fazer o certo, faz o errado e peca. É preciso pedir ajuda a Deus e confiar a Ele a sua salvação. A libertação desse pecado que você guarda contigo e não consegue se libertar. Mas você precisa abrir o coração para Deus, ser franco para Ele. Se o seu problema é a gula, fala para Ele. Não sei qual é a sua situação, mas você chegar para Ele e falar, Senhor, eu não estou satisfeito comigo mesmo, porque eu não tenho uma espiritualidade, não tenho uma proximidade contigo, me ajuda, Senhor. O Senhor vai te escutar, com certeza. O Senhor fala, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei. É pedindo que se encontra a salvação. É pedindo que nós recebemos mais fé. É pedindo que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Não vos deixarei órfão, enviarei sobre vós o Paráclito, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que vos mostrará toda a verdade. E a justiça que é crer em Jesus. É preciso pedir, dar-se-vos-á. Outro dia nós tivemos a leitura do juiz iníquo, aquela viúva que ia pedir todos os dias. E o Senhor nos aconselha e manda que nós peçamos. E nós achamos que podemos resolver por nós mesmos, com as nossas boas obras. E não vai ser pelas suas boas obras, não vai ser pelas nossas boas obras que seremos justificados, mas a fé nos leva a ter boas obras. O Senhor não nos deixou sozinho, deixou o Espírito Santo, o Paráclito, para nos mostrar a verdade, para nos conduzir. E o Espírito Santo está com você. Você recebeu no batismo? É preciso uma nova unção. É preciso clamar a Deus. Pedir libertação também a esse Santo Espírito, que é o próprio Deus, para que você consiga caminhar em santidade, para que nós consigamos
caminhar em santidade. É promessa de Deus para nós, homens. Ele não quer a tua perdição. Fala para a pessoa que está do seu lado. Ele não quer a tua perdição. Ele não quer a tua perdição. Ele quer o céu para você. Levanta, dá a mão a ele. Dá a mão à pessoa que está do seu lado aí. Fala para ela assim: levanta. Você não falou direito. Sabe por que você não falou direito? Porque ela não levantou. Levanta. Agora segurando a mão dela. Segurando a mão dela. Fala assim: agora é você que tem que falar. Para você mesmo. Levanta a mão dessas pessoas assim. Isso, levanta um pouquinho. Senhor meu Deus. Envia do alto uma nova unção. Para mim e para esse meu irmão. Vinde, Espírito Santo. Fecha seus olhos agora. E fala com tua boca, com teu coração ao Santo Espírito. Eu desejo, Senhor meu Deus, seguir a tua vontade. E tenho feito muitos meus desejos acima da tua vontade, Senhor meu Deus. Me liberta, me conduza pela força do teu Santo Espírito. Vinde, Espírito Santo. Senhor Jesus, essa mão que eu seguro, abençoa, derrama unção, muitas bênçãos. Amém. Agora fala para esse irmão que está do lado: seu lugar é o céu, meu irmão.